A paz do Senhor Jesus, como que você está? O texto está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26, que nos diz assim: E Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O contexto deste versículo nos conta uma história que reflete o orgulho do rei Davi. Porque ele pediu para o seu sobrinho Joabe, que era comandante-chefe do seu exército, para que contasse o povo. A contagem do povo até que não era contrária à lei de Deus, mas a sua motivação é que foi errada. Davi errou na sua atitude porque quis vangloriar-se. Ao determinar a sua força militar, ele passou a confiar mais nisso do que em Deus. Queria saber quantos israelitas que estavam sob o seu comando, simplesmente para se orgulhar. E no capítulo 21, em versículo 1 de 1 Crônicas, diz que foi Satanás quem incitou a Davi para fazer o censo. Você já imaginou isso? O homem dos grandes salmos, o homem de intimidade com Deus, agora dando ouvidos ao diabo. O próprio Joabe percebeu o erro, tentou alertar o rei. No entanto, Davi estava embebecido no orgulho da sua grandeza. E com isso nós aprendemos que nós podemos fazer coisas certas, mas com motivações totalmente erradas. Ou seja, fazer o bem para se aparecer e não para glorificar a Deus. Você já viu alguém dar um prato de comida, dar um marmitex para um pedinte, mas antes tem que fazer uma selfie para ir para as redes sociais? Ou então alguém envolver-se na obra de Deus em busca de status simplesmente e não visando o crescimento do reino de Deus? É tanto que se o pastor, o seu líder, chegar e pedir o cargo, muda de igreja ou simplesmente torna-se um desigrejado. Você já viu isso? Acaba por fazer uma boa ação, mas motivada pela cobiça, pela inveja, pela arrogância ou até mesmo pelo egoísmo. Nós precisamos colocar na balança constantemente nossos motivos antes de agirmos, para verificar se não há atitudes de pecados neles. Quando Davi recebe o relatório de Joabe que o seu exército tinha um efetivo militar de 1.100.000 soldados que arrancavam espadas, e ele ainda estava alimentando seu orgulho, vem uma amarga notícia para Davi. O Senhor Deus feriu a Israel. Que triste notícia, hein? Neste momento ele cai em si, entende o grave erro que ele havia cometido. Então entra em cena o profeta Gade, que foi enviado por Deus para lhe propor uma escolha dificílima. A escolha era esta: 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou, o profeta disse. Esta foi a palavra do profeta. E agora, Davi? Que resposta dar ao Senhor através de Gade? E nos versículos 13 e 14 estão a resposta de Davi e, consequentemente, a ação de Deus. Nos diz assim o texto. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E tem mais. Deus ficou tão irado com a atitude de Davi, que ele estava decidido a destruir a cidade de Jerusalém. O versículo 15 nos diz: E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E destruindo-a, ele, o Senhor, olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Quantos inocentes morreram pela decisão arrogante do seu líder Davi? A verdade é que as consequências do pecado têm um efeito dominó, principalmente quando se trata de alguém que exerce influência sobre outros. Deus permitiu que ele visse o anjo destruidor que estava entre a terra e o céu com uma espada, ainda desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Davi então convida os seus ministros, convida os seus líderes, os seus conselheiros, os seus anciãos, e cobrem-se de pano de saco, se prostra com o rosto em terra, reconhecendo que aquelas 70.000 pessoas mortas não mereciam ter pago com as vidas pela sua decisão inconsequente. E neste momento entra a orientação de Deus dada pelo anjo ao profeta Gade, para que levantasse um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Quando Davi procura Ornã,
ele estava trilhando trigo com seus 4 filhos e também vê o anjo do Senhor e rapidamente se esconde com temor e de forma honrosa recebe a Davi e oferece de forma generosa de presente o local para a construção do altar. Mas Davi lhe responde nos versículos 24 e 25 dizendo: não, eu não vou aceitar. Antes, pelo seu valor eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Ou seja, Davi deu quase 7 quilos de ouro pelo terreno, que na cotação atual dará um valor aí aproximado de 2 milhões de reais para a construção do altar. O nosso texto base de hoje diz que Davi edificou o altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e o melhor de tudo, Deus lhe respondeu, mandando fogo do céu sobre o holocausto. Aleluia! Só após Deus responder com fogo, que o anjo destruidor meteu a sua espada na bainha novamente. Que história, hein? Temos algumas lições a extrair aqui antes de terminarmos. A primeira lição a tirar é: não seja autossuficiente. Não confie nas suas próprias forças. Por mais preparo que você tenha, seja dependente de Deus nas suas decisões. Independentemente de quanto dinheiro tenha, de quantas formações acadêmicas você possui. Ao ser tentado, examine seus desejos interiores. Tente descobrir por que a tentação está sendo tão atraente para você. A segunda lição: quando errar, admita o seu erro como fez Davi. Seja responsável por suas consequências, por suas próprias decisões. Quantas pessoas querem usufruir das bênçãos de Deus, mas sem reconhecer a sua vida de pecado e as suas culpas pessoais? A terceira lição: esteja consciente de que todo pecado traz graves consequências. E se você é um líder na casa de Deus, está em pecado, saiba que as consequências disso poderão atingir inúmeras vidas pela tua inconsequência. A quarta lição: uma oferta deve custar ao doador algo de si, algo do seu tempo ou dos seus recursos financeiros. Dar a Deus o que não nos custou nada demonstra falta de comprometimento com Ele. A quinta lição: não basta construir o altar, tem que invocar ao Senhor. O altar pode ser bonito, as pessoas podem nos aplaudir pelo trabalho que fizemos ou fazemos, mas se com isso não glorificar ao Senhor, pouco vale todo o esforço. A sexta e última lição, estou correndo aqui para não tomarmos muito tempo, é preciso descer fogo do céu sobre o nosso altar. Em outras palavras, tem tantos altares por aí que está descendo fogo estranho e fogo que não é do céu. Que o Senhor se compadeça de nós, que o nosso altar venha ser de comunhão com Ele e que a presença do Senhor seja constante em nosso viver. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Fique com Deus. Você diz eu não posso, ele diz sou contigo. Para guerrear, Deus não busca quem sabe, Ele quer ensinar. Busca incapacitado pra capacitar. Deus ainda procura guerreiro na terra. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Pão na mesa.